pessoal, sejam bem-vindos. Terça-feira, 12 horas, estamos começando estudo aqui do canal, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O tema nosso é a escala espírita. Os assuntos de hoje é a característica geral e as grupos e classes, né? Os grupos e classes. Pedindo a você que chega por aqui, contribua pelo Pix conosco, se torne membro do canal, curta, comente, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e também acione o sino das notificações. Não deixe aí de fazer as suas contribuições como é de costume. Tem aqui ao meu lado sempre Lauro Rodrigues, bem-vindo. Obrigado, Beto. Boa tarde para você e boa tarde para toda a galera que já está se reunindo aí para estudarmos um pouco mais sobre a escala espírita, que nesse livrinho, né, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, convidando você que está nos assistindo pela plataforma do Facebook a vir para o YouTube e participar conosco por aqui, se inscrevendo, se ainda não fez, né, se tornando membro, e todas aquelas ações já pedidas pelo Beto, para que possa assim, aumentar cada vez mais o número de visualizações, né? Então, esse é o objetivo, para que o YouTube dê destaque quando alguém pesquisar algo relacionado ao Espiritismo. Beto? Sem mais demora, nós estamos estudando a escala espírita, que está relacionada diretamente com um princípio importante da doutrina dos espíritos, que é a evolução perpétua e contínua dos espíritos. E como é uma doutrina em que nós vamos perceber que a parte científica é a observação e a comunicação com os espíritos, na parte filosófica a gente tem as consequências morais. Então, dessas relações que são mantidas com os espíritos, advém consequências morais. Para que a gente compreenda bem essas consequências morais, ter a escala espírita em mãos, isso é de suma importância. Vamos lá, segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo de praticar o bem. Sua qualificação e poder para realizar o bem estão em proporção ao grau a que chegaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não sendo ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua classe, os vestígios da existência corporal, quer na linguagem, quer em seus hábitos, nos quais se encontram mesmo algumas de suas manias, sem o que seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que praticam e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles a fonte de sua felicidade inefável, a qual não alteram nem a inveja, nem os pesares, nem os remorsos, nem nenhuma das paixões más que atormentam os espíritos imperfeitos. Entretanto, todos têm ainda que passar pelas provações até que tenham atingido a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que disso se fazem dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos nas pessoas que não se comprazem em sofrê-lo. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, o egoísmo, a ambição, não experimentam o ódio, nem o rancor, nem a inveja, nem o ciúme, e praticam o bem pelo bem. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, espíritos protetores, anjos da guarda, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e ignorância, fizeram-se deles divindades benfazejas. Lauro Rodrigues. A gente percebe a complexidade que é estudar, né, uma comunicação quando advém de um espírito que diz ter sido uma personalidade digna aqui, né? Por quê? Porque aí nós vamos dizer assim, mas é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, logo um espírito bom. Mas nós precisamos agora, em que grau de progresso está esse espírito? Porque ele pode estar ali do ponto de vista moral já adiantado, mas um tanto quanto atrasado no ponto de vista da ciência. Não é um espírito de sabedoria, né? Então, mas né, a característica deles são assim, eles já não têm mais aquelas
más inclinações, já superaram isso, aquelas más inclinações dos espíritos de terceira ordem. Mas não é prudente aceitar a comunicação, mesmo, né, na comunicação, dando sinal de que é um espírito de fato bom, mas ainda assim ter cuidado quanto aos sistemas. Por quê? Porque ele pode estar trazendo as suas ideias de quando encarnado. E por não estar completamente desmaterializado, essas ideias podem ter pontos equivocados, como podem terá pontos verdadeiros. Mas, veja, não é de bom tom, então, aceitar, porque é um espírito bom. É preciso trazê-lo para a escala espírita. E nós vamos ver isso aqui nas classes, o quanto isso é imprescindível. Não importa o nome que ele se diga ter usado aqui enquanto esteve encarnado. O que é importante saber de fato, o que ele está trazendo do ponto de vista de um princípio, do ponto de vista científico, se é racional, se está correto ou não. E lembrar que, por ele não estar totalmente desmaterializado, ele precisa sofrer provas, né? Então, aí é pelas provas que ele adianta. Espíritos que já habitam mundos superiores vêm para os nossos mundos, vêm como espírito, claro, em missão, e encarnam, e encarnando é para eles o motivo de adiantar, mas eles não precisam, eles não espiam mais, mas eles passam por todas as vicissitudes que o mundo onde eles vão habitar, então um mundo de terceira ordem, oferece, né? E claro, como eles não alimentam mais aqueles maus sentimentos, tá? Eles conseguem avançar com muito mais facilidade. Beto. Ok, Laurinho, então bora lá, eu vou fazer 2 e passo para você, porque aqui me chama bem a atenção, principalmente no conteúdo, quer ver? Quinta classe, né? Então podemos igualmente dividir os bons espíritos, né? O grupo dos bons espíritos aqui, aliás, a ordem, melhor dizendo, em 4 grupos principais e essas classes, né? Agrupados em classes. Quinta classe, espíritos benfazejos. A qualidade dominante desses espíritos é a bondade. Eles têm prazer em prestar serviços aos seres humanos e em protegê-los. Porém, estamos falando de espíritos bons, hein, Laura? Seu saber é limitado, seu progresso se fez mais no sentido moral do que no intelectual. Esse é o bem-fazer. Vamos para os espíritos sábios, quarta classe. O que distingue especialmente é a extensão dos seus conhecimentos. Agora, ele é bom espírito, mas ele tem conhecimento. Ele vai preocupar menos com as questões morais do que com as científicas. Então, a moral para ele é importante, mas ele está vocacionado para as questões científicas, para as quais ele tem aptidão. Mas não encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e não a desvirtuam com nenhuma das paixões que são características dos espíritos imperfeitos. Então, se ele reencarnar na Terra, ele vem para fazer a sociedade evoluir com aquele conhecimento, e não para ganhar dinheiro, ficar rico, pensar no próprio umbigo, né? E ter o que quer que seja proveniente do poder que o dinheiro emana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque olha para você ver, e eu vou colocar bem a pergunta aqui, para a gente ser bem honesto. Se o espírito bom, ele não possui conhecimento, e o espírito sábio tem conhecimento, mas não preocupa com a moral, está mais preocupado com o desenvolvimento científico, sem utilizá-lo para si, mas em benefício do próximo, como é que você vai pegar uma comunicação de um espírito que fala para você que estava num lugar que ele chamou de umbral, que a gente sabe que era vocacionado para si mesmo, diante das próprias imperfeições, sofrendo moralmente, porque tinha muito problema quando estava encarnado e das suas anteriores vidas, né? O que você tem a dizer, Laura Rodrigues? Que denota, né, um estado de inferioridade. Não, longe de querer aceitar o que ele traz para nós
como sendo verdade. Isso, e por isso nós temos hoje, dentro do movimento espírita, esse caos, né? Não, e nem é culpa, não estou dizendo que é culpa de espírito, de médium, estou dizendo que simplesmente por falta de aceitarmos a informação, a comunicação, a obra, sem passar por um estudo mais aprofundado. Mas o que chama a atenção então, nós temos espíritos bons, benfazejos, que eles se dedicam à prática do bem, da caridade. Né, Beto? Então, sim, Beto? Até, me desculpe, só para corrigir o pensamento, eu entendi o que você queria dizer, mas só para ficar registrado, né? Pela nossa falta de cuidado, quando aceitamos as comunicações sem passar pelo crivo do controle universal, né? Porque, na verdade, todo mundo aceita o tudo que está por aí, sem passar pelo crivo, né? E aí a ideia que você deu é como se a gente, assim, né? Pela falta da gente aceitar sem passar pelo crivo. Não, a gente já aceita, né? Esse é o X da questão. Desculpe, devolvo para você. Ótimo, ótimo. Foi bom você ter feito essa observação, para não haver um mal-entendido. Então, nós aceitamos, por quê? Porque não estudamos, não aproximamos isso do controle universal, logo, né, aceita-se tudo como sendo verdade. Bom, mas o que eu queria aqui, então, o espírito benfazejo ele encarna num planeta como o nosso e ele se dedica à prática da caridade. Então, né, e a gente, olha, pessoal, a olho nu a gente consegue ver isso. Quantas pessoas em torno de nós aqui, personalidades, que atuaram no campo da caridade material, que doaram a sua vida, a sua saúde, para servir o próximo. A pessoas doentes, pessoas que é maravilhoso isso, digno de admiração, de respeito. E quantas outras pessoas que são cientistas, pessoas que desenvolvem conhecimento aí para dizer né, a busca de curas, de vacinas, que eles são pessoas boas, mas eles não preocupam com essas questões. São pessoas boas, honestas, né, respeitosas, mas eles se dedicam à busca do conhecimento, e esse conhecimento, para ele, é para fins humanitário, de total utilidade, não é para si só, o egoísmo, né? Então, a gente destaca bem isso. Nós temos aqui, por exemplo, uma figura fantástica, um homem, eu digo aqui, um homem de bem, que é o Chico. Posso aqui colocar juntamente aqui a irmã Dulce, Madre Teresa, que são pessoas que dedicaram a sua vida para servir o próximo. E nós temos outras tantas pessoas que com certeza estão atuando aí com uma inteligência notável no campo do conhecimento. Um deles, eu vou aqui destacar, que é o Rivaio, Kardec. Um homem de uma inteligência acima da média, que, né, embora que o Kardec era muito caridoso também, né, mas, assim, ele usou toda a inteligência para servir a humanidade do ponto de vista do conhecimento. Beto? Muito, muito bom, Laurinho. Bora lá para a gente fazer, então, os próximos, né? E aí eu devolvo para você. Terceira classe, espíritos prudentes. As qualidades de ordem mais elevada constituem seu caráter distintivo. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite um julgamento sadio dos seres humanos e das coisas. Esses são os prudentes. A segunda classe, os superiores. Reúnem ciência, sabedoria e bondade. Sua linguagem só respira benevolência. Via de regra digna, elevada, frequentemente sublime, sua superioridade se torna mais do que os outros aptos para nos darem as noções mais exatas sobre as questões do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido ao homem conhecer. Lauren, essa parte aqui eu acho fundamental depois de você usar na sua fala, porque a gente pega a obra mediúnica de espírito notadamente imperfeito que estão se fazendo tábula rasa dessas informações. E os espíritos que se comunicam lá na Sociedade Espírita de Paris, cujo conhecimento e conteúdo foi deduzido dos princípios espíritas, eles trazem, de fato, informações muito mais próximas. E aqui está dizendo que são espíritos superiores e nem assim
eles têm o conhecimento ilimitado. Eles têm, de fato, a informação do que é possível conhecer no limite do que o ser humano pode conhecer. Ou seja, tem coisa para nós que ainda está interditada. Comunicam-se de boa vontade com quem procura a verdade de boa fé e cuja alma está suficientemente desprendida dos laços terrenos para compreendê-la. Todavia, se afastam dos que estão unicamente movidos pela curiosidade ou daqueles que a influência da matéria desvia da prática do bem. Quando, por exceção, ou seja, só por exceção, se encarnam na Terra, é para realizar uma missão de progresso aqui. Oferecem-nos, então, o protótipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Por aqui, por essa informação, é que se deduz que talvez Jesus, quando encarnado, seria um espírito superior. Então, fica essa dúvida aí. Mas Kardec o qualifica como um espírito puro, né? A gente sabe disso lá na obra A Gênesis, Lauro Rodrigues. E o espírito prudente, né, aquele espírito sensato, né, ao que toma cuidado, né, nas comunicações, ele procura, a sua linguagem é sempre, como o próprio nome diz, né, com prudência, não responde nada que está fora do seu conhecimento, a sua linguagem ela é sempre mais pura possível, né? Não traz nenhum traço de uma inferioridade como nós conhecemos aqui. As perguntas que você pode fazer a ele, quando está fora do seu conhecimento, ele não tem problema nenhum em dizer, olha, isso eu não tenho conhecimento, né? Quando ele responde algo que ele possa ter conhecimento, e se esse conhecimento é limitado, ele se limita a responder até aquele ponto em que ele sabe que pode responder. Isso é prudência, né? E o Kardec, em toda a sua obra, ele usa, em seus discursos, por exemplo, no Viagem Espírita, em 1862, é o que ele mais pede aos espíritas: prudência, urbanidade. Já os espíritos superiores, né, esses aí já estão num grau bem mais adiantado, e claro que ainda, né, não detém todo o conhecimento, mas já é um passo, né, bem mais avante. Tanto é que ele está na segunda classe, e a próxima agora já é a classe única, que é dos espíritos puros. Mas entendendo que espíritos superiores, então, eles se comunicam em qualquer casa espírita? Não. Onde tem pessoas de muito boa vontade e que o seu sentimento é todo espiritual, ou, né, bem espiritual, por assim dizer. Qualquer grupo onde o sentimento ali ainda está voltado muito para as coisas materiais, esses espíritos, claro, não vão se comunicar. Eles têm prazer em orientar, em instruir aqueles que realmente queiram aprender do ponto de vista moral, do ponto de vista para o seu crescimento, para a sua felicidade. As coisas materiais, né? Eles não vão se ocupar disso, não. Beto. A gente chegou ao final de mais um encontro, foi as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, o nosso tema Escala Espírita, hoje com o assunto Segunda Ordem, Bons Espíritos, Grupos e Classes de Bons Espíritos. Quero agradecer a todos, ao Lauro, e convidar vocês para as 18 horas, estudar o Céu e o Inferno. E a gente vai ficando por aqui, pedindo para vocês curtir, comentar e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, se tornarem membros do nosso canal, utilizarem a chave Pix, fazer sua doação, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Obrigado, Laurinho.